Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Vou falar com você um instante, nesse momento, chamar a sua atenção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei e também compartilhe, ativando o sininho de notificação. Visite o nosso canal, tem lido as mensagens da Palavra de Deus, lindos louvores que com certeza edificarão a sua vida espiritual. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Primeiramente, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem João 8,12. Repetindo novamente, João 8,12. Deus maravilhoso. Eu vou dar alguns segundos para os irmãos poderem se programar. Deus poderoso. Repetindo novamente, João 8,12. Os irmãos, quando acharem de glória a Deus, faz favor. Deus maravilhoso. Irmãos, em João 8,12 está escrito o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Até aqui, por favor, os irmãos podem se sentar. Deus poderoso. Irmãos, nós já entraremos na ministração da palavra. Antes eu gostaria de falar algumas palavras, espero que os irmãos não se importem. Primeiramente eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Um motivo muito especial, de verdade, que enche meu coração de alegria. Como vocês todos devem saber, eu tenho muita família por aqui. A minha família, da minha mãe, praticamente toda é daqui. Então eu moro em outra cidade. Então é meio difícil às vezes a gente está sempre em contato, né? Claro que hoje em dia com telefone, internet fica mais fácil, mas não é a mesma coisa que dar um abraço nas pessoas que você ama, né? A minha avó, por exemplo, ela está aqui hoje, é um grande motivo de alegria para mim, ela tá. A presença dela me deixa muito feliz porque eu entrei no ministério seriamente em agosto do ano passado e desde que eu comecei a ministrar a palavra, ela nunca teve a oportunidade de me ver pregar. Hoje vai ser a primeira vez que ela me vê ministrando a palavra. Isso para mim é um motivo de alegria muito grande. O segundo motivo pelo qual eu estou muito alegre é que eu sempre tive uma vontade de pregar nessa igreja. Antes de eu entrar no ministério, eu sempre passava aqui pela frente, passava na rua quando vinha visitar minha avó, ela mora ao lado, e eu sempre olhava aqui para dentro e ficava imaginando: será que vai existir um dia que eu vou estar em cima desse altar? O dia que eu vou estar sendo usado por Deus aqui, o dia que eu vou pregar a minha palavra, a palavra de Deus, o dia que eu vou poder fazer a minha ministração aqui em cima? Eu sempre ficava imaginando. E hoje isso aconteceu. Então, novamente, eu estou muito feliz por esses dois motivos. Mas agora, seguindo a ministração da palavra, o versículo que nos foi lido fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem disse isso foi Jesus, e esse versículo por si só, ele é maravilhoso. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas. O nome dessa campanha, os irmãos me perdoem se eu errar, é A Minha Família nas Mãos de Deus. Minha família na luz. A mão de Deus é a luz. Então, essa palavra, quando eu li esse versículo, ele falou comigo. Eu senti no meu coração que essa era a palavra certa. Mas, infelizmente, irmãos, assim como existe luz, infelizmente existe escuridão. Da mesma maneira que pode estar o sol, meio-dia, por exemplo, onde o sol está nesse momento alto, haverá bastante luz, sim, mas também haverá as sombras. Essa é uma realidade. Mas o contrário também é verdade, porque à noite, quando o sol já se foi, mesmo que está tudo escuro, ainda existem a lua e as estrelas. A Bíblia nos fala que nenhuma escuridão consegue sobreviver na presença da luz. Nenhum mal consegue sobreviver na presença de Deus. Não há
Não há doença que Deus não cure. Não há problemas que Deus não tenha solução. Irmãos, eu fui pesquisar na Bíblia alguma palavra, algo para trazer para os irmãos. E bem no início da Bíblia, em Gênesis, há um personagem que podemos dizer que foi tomado pela escuridão. A principal característica da escuridão é que ela cega as pessoas. Por isso, as pessoas fazem as coisas erradas, porque elas estão cegas. A escuridão fecha os olhos delas. As pessoas vão pelo caminho errado. Isso acontece várias vezes na nossa vida também. Às vezes nós nem sequer percebemos. Eu vou citar aqui um exemplo que eu acredito que é amplamente famoso, todos os irmãos devem conhecer, que é Eva. Mesmo quem não segue a Cristo, quem não segue o ministério, sabe sobre Adão e Eva. Eva, ela vivia no jardim do Éden, um paraíso, um lugar maravilhoso. A Bíblia nos fala que Deus fez todas as espécies de árvores que eram agradáveis aos olhos e colocou naquele lugar. Os irmãos conseguem imaginar a maravilha que era estar lá? Hoje, neste mundo que nós temos, há vários lugares bonitos, há vários lugares que as pessoas pensam, nossa, esse lugar me traz uma paz, me traz uma tranquilidade. Por isso algumas pessoas gostam da vida na natureza, gostam de entrar em contato com a natureza, porque a natureza é bela, a natureza ela é linda, a natureza é a obra de Deus. Então Deus pegou todas as árvores belas, tudo aquilo que era agradável ao olho, e colocou em um só lugar. Os irmãos conseguem imaginar a vista que isso era? A beleza que havia neste lugar? Era um lugar maravilhoso. Eu imagino que nessa terra de hoje em dia não há um lugar que consiga se comparar com aquele. Aquele lugar era único. Eva, ela vivia lá. Além das árvores que existiam, todo tipo de árvore, também havia saborosos frutos para comer. Havia várias abundâncias de frutas, havia vários alimentos. Era um lugar perfeito para se viver. E Eva tinha acesso a tudo isso. Mas ela não ficou neste lugar por muito tempo. E o porquê? Porque ela pecou. Novamente, ela tinha o paraíso inteiro, ela tinha todo o jardim do Éden, mas Deus havia avisado: não toque naquela árvore, não coma daquele fruto. Era a única coisa que ela não podia fazer. Mas estando todo aquele jardim maravilhoso, você olhava à direita, havia as árvores lindas, você olhava à esquerda, havia árvores lindas, você olhava para frente e via a paisagem de tirar o fôlego. Mas Eva não estava preocupada com isso. O olhar de Eva estava na árvore proibida. Por mais que ela tentasse fazer outras coisas, por mais que ela tentasse se concentrar, ela não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ela sabia que ela não podia e ela queria saber o porquê ela queria saber o que tinha de tão bom lá. Foi dessa maneira que ela foi seduzida pela cobra. Eva, ela ignorou todo o resto. Ela se cegou para todas as maravilhas que haviam no jardim. É por isso que diz o ditado popularmente dito que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, mesmo estando o paraíso, Eva o ignorou. A preocupação de Eva era o fruto proibido. E nós sabemos aonde isso a levou. A levou ao pecado, que a levou a ser expulsa do jardim do Éden. Ela pagou pelos seus erros, ela pagou pela sua cegueira. Ela não
não havia visto isso de maneira correta, ela se deixou ser seduzida. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino que na época, na hora, ela não pensou nas consequências de desobedecer uma ordem de Deus. E mesmo que tivesse pensado, ela foi enganada pelas palavras da cobra. A cobra ajudou a se cegar. A cobra ajudou ela a cegar a si própria. É isso que a mentira é. A mentira é algo que te cega da verdade. Então, Eva estava cega. Irmãos, eu gostaria de ler mais um versículo. João 12:46. Está escrito o seguinte: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo aquele que crê em mim, crê em Deus, é acreditar no que Ele diz. E Deus havia dito: não faça isso, não vai fazer nada de bom. Ela devia ter acreditado. Mas Eva não foi o único personagem da Bíblia que cegou a si próprio. Havia outro. Dessa vez, tendo passado muito tempo e várias gerações. Eu estou falando de um também igualmente popular, igualmente famoso. Tenho certeza que os irmãos conhecem. Estou falando de um seguidor de Jesus Cristo. Estou falando de Tomé. Tomé, ele duvidou que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Mas Tomé, como um seguidor de Jesus, já o havia visto fazendo milagres. Já o havia visto curando cegos, curando paralíticos. Ele sabia da capacidade de Jesus de realizar milagres. Mas ele simplesmente escolheu fechar os olhos para isso. Ele se esqueceu, ele se cegou, ele achou: não é possível que seja Jesus Cristo. Mesmo sabendo que Jesus Cristo tinha capacidade de fazer milagres. Ele se cegou. Estava cego. E assim como Eva, foi algo feito por ele mesmo. Então, vendo esses 2 personagens, eu comecei a refletir sobre o nosso dia a dia. Os irmãos se recordam como no início da palavra eu falei que muitas vezes nós ficamos cegos no nosso dia a dia e nós nem percebemos isso? Irmãos, uma das principais coisas que acontece na vida de alguém, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, se já não aconteceu, é a pessoa sentir raiva. As pessoas sentem raiva. Acontece algo que faz com que aquela pessoa perca a sua calma. Isso é notavelmente mais conhecido nos jovens. Há um ditado que diz que o direito de todo jovem é agir com a cabeça quente. Mas não acontece só com os jovens, acontece com qualquer pessoa. Então, quando você está com raiva, uma das principais características é a perda do raciocínio. Você não vê mais a situação inteira. Você começa a ficar com raiva, você não quer saber dos detalhes. Os detalhes se evaporam, não importa. O que importa é que você está com raiva. Eu vou citar aqui um exemplo pessoal. Um determinado dia desses, eu estava na minha casa e devido a certos eventos eu estava estressado. Eu estava, se os irmãos preferirem chamar, num dia ruim. Eles dizem que não é uma vida ruim, é um dia ruim que arruina uma pessoa, não é? Então eu estava num dia horrível. As coisas não estavam dando certo. Também era um inverno, que nem esse que nós estamos agora. Era um inverno muito frio. Eu, falando do meu pessoal, eu não gosto muito de frio. Não é uma das coisas que me deixa animado. Eu prefiro o calor. Mas naquele dia, eu não estava preocupado se estava calor ou se estava frio. Eu estava furioso.
Então, eu vendo meu estado alterado, eu preferi ir para a cozinha, me sentar um pouco em algum lugar para me poder respirar, para me poder me acalmar. Que a pessoa com a cabeça quente é muito pouco provável que ela faça algo certo, algo que ela não vai se arrepender quando ela se acalmar. Então, eu olhei pela janela, olhei para a rua. O que agraciou a minha visão foi um muro do outro lado da rua e algumas sombras. Porque, como foi dito, quando há sol, também há sombras. E eu fiquei olhando para aquelas sombras e eu fiquei pensando: hoje eu estou estressado desse jeito. Hoje eu estou que nem aquela sombra, hoje eu estou bravo. Foi o pensamento que veio no meu coração. Eu devia me acalmar. A minha mãe, ela estava por perto de mim naquele momento e ela me viu olhando para a janela. Isso despertou uma curiosidade nela, porque não é normal eu ficar encarando fixamente a janela. Não é de meu costume fazer isso. Então ela chegou para mim e disse: meu filho, o que está acontecendo com você hoje? Você está estranho. Você parece que está meio bravo, você está olhando para a janela. O que você está fazendo hoje? Eu falei: mãe, faz um favor para mim. Olha pela janela também. Diz para mim, o que é que tu vê? Eu queria o ponto de visão dela. O ponto de visão dela, ela não enxergou o muro, que nem eu enxerguei. Ela não enxergou a escuridão da rua, que eu enxerguei. Ela olhou para mim e falou assim, ela sorriu e disse: meu filho, hoje está um dia com sol bonito lá fora. É isso que eu vejo, um sol. Hoje, num dia de inverno, está um dia caloroso, um dia com sol bastante forte. Hoje está um dia agradável. Eu olhei para ela assim: mas mãe, como é que tu pode se preocupar com o sol? E então, eu estava estressado, ela estava calma. Por isso, o ponto de visão dela foi o lado bom da vida. Eu nem percebi que eu não estava num dia frio, que eu estava num dia calor, num dia quente. Eu não reparei nisso, porque eu estava com a minha cabeça cheia de preocupações. Eu estava nervoso. Uma pessoa nervosa ignora os detalhes. Então, Deus colocou uma palavra no meu coração naquele momento. Algo que podemos dizer os estágios da escuridão de uma pessoa, do estresse de uma pessoa. Modo de se dizer, na verdade, pastor Alex. O estágio número 1 era o que eu estava. Tudo havia perdido a cor. O dia que estava um sol bonito, eu só me preocupei com as sombras. O que era importante, as coisas boas, eu ignorei, porque alguma coisa deu errado. Tudo que havia dado de bom na minha vida, até aquele determinado momento, até aquele determinado dia, eu esqueci. Eu só estava preocupado com o que deu errado. Então, irmãos, eu gostaria de contar outra história. Os irmãos me perdoem, mas é uma história importante. A história que eu vou contar, dessa vez, ela não tem eu como protagonista. Ela tem um homem mais velho. Eu acredito que ele estava na casa dos 59, talvez 65, ele nessa faixa etária. Já era um homem casado, um homem que se separou, um homem que viveu a vida dele. Ele não era inexperiente, já passou pelo momento feliz e já passou pelos momentos difíceis. Esse homem, ele se encontrava desempregado. Uma pessoa idosa, desempregada, morando sozinho, porque ele havia se separado. Havia sido um divórcio, havia sido divorciado. Então, ele saiu para a rua. A quem já foi em Camaquã sabe que há uma ponte. Logo depois daquela ponte tem uma praça ali, alguns bancos que é para o pessoal sentar, alguns corredores que fazem algumas atividades por lá, algumas pessoas que querem curtir com a família, algo assim. A pessoa se senta lá, fica admirando o sol, fica admirando a vista, recupera o fôlego. São bancos.
Então, ele andou um pouco depois da ponte e ele olhou para um banco. O que tinha lá chamou a atenção dele. Havia naquele banco um homem e uma mulher. Eles estavam sorrindo um para o outro. Eles estavam num momento muito feliz. Eu acredito que ele estava segurando a mão dela, algo romântico. E eles estavam virados em sorriso. Dava para se reparar, dava para se notar que era um casal de recém-casados. Um casal que estava no auge do seu amor. Naquele momento, a vida ela era boa. Acabou de se casar, estava com a mulher que ele amava, tinha um emprego, tinha uma vida boa. A vida não podia melhorar, por isso havia aquele sorriso no rosto dele. Mas o homem que estava de mau humor, que estava com tudo dando errado na vida dele, ele olhou aquele casal e ele não pensou na felicidade de ser recém-casado. Ele não pensou como era bom ver um casal feliz. Não, o que ele pensou foi: olha aí, ó, olha esse casal aí, pastor Alex. Agora estão desse jeito, mas daqui 1 ano, 2 anos, começam a aparecer os problemas, pastor Adão. Começam a aparecer as dificuldades, começam a aparecer os problemas financeiros. Esse sorriso aí que ele está no rosto, espero que ele conheça a sogra. Então, ele ficou estressado. Ele pensou: não, cara, esse relacionamento não vai pra frente. Aleluia! Isso agora, eu mesmo, ele pensou, ele já havia se casado, ele sabia o que era tudo isso, ele já viveu aquilo. Então ele pensou: esse casamento vai terminar que nem o meu terminou. Mas bom, ele continuou em frente, e a próxima coisa que apareceu na vista dele foi uma criança. Praças são lugares públicos que vão muitas crianças, muitas pessoas para se divertir. Principalmente crianças para brincar, jogar bola, não é verdade, pastor Alex? E essa criança, ela estava gritando, ela estava pulando, estava correndo. Era uma criança normal, como os irmãos que têm netos, os irmãos que têm filho, ou nem os irmãos que conhecem, já viram uma criança, sabe como é que é. Ele olhou para aquela criança e novamente ele pensou: essa criança deve ser uma peste em casa. Deve quebrar tudo, deve dar trabalho para a mãe. Sabe, pastor Alex, aquela criança que quebra tudo, grita, não deixa os vizinhos dormir. Ele pensou: ser pai dessa criança deve ser horrível. Ele se irritou e novamente seguiu em frente, pastor Adão. Dessa vez ele subiu a lomba e se encontrou numa igreja. Ele viu a igreja e ele pensou consigo mesmo: eu vou entrar na igreja, que mal isso pode me fazer? Ele pisou na igreja. A primeira coisa que apareceu na visão dele foi o pastor que estava no altar. E o pastor, ele estava naquele culto abençoado, irmão Adão. Sabe aquele culto que dá glória a Deus, dá aleluia, dá amém? Aquele culto de línguas estranhas, aquele culto que as irmãs estavam pulando, estava uma maravilha. Deus estava naquele lugar. Ele olhou para aquele pastor falando línguas estranhas e pensou assim: louco, é aquele lá, é louco. Ficar pulando, falando línguas estranhas em cima do altar, está adorando um Deus que eu nem estou vendo. Cadê esse Deus? Onde ele está? Estou vendo lugar nenhum. São loucos. Estão adorando um Deus invisível. Ele pensou consigo mesmo: eu vou embora daqui, eu não vou ficar com esses loucos. Foi embora. Chegando em casa, ele recebe uma ligação. Os irmãos sabem o que era a ligação? Uma entrevista de emprego. Ele havia sido chamado, apesar da sua idade, apesar dos seus problemas, ele havia sido chamado. Aquela ligação não deixou ele 100% feliz, mas colocou um pouco de esperança no seu coração. E se ele conseguisse emprego, irmão Adão, os problemas financeiros não iam embora? Ele não ia poder dormir melhor à noite, sabendo que ia ter o que comer na outra semana? Ele não ia poder dormir melhor à noite, sabendo que ia ter condições de comprar roupa quente no próximo inverno? Que o alimento não faltaria na sua mesa? Esse estágio, o primeiro dia, eu chamo esse estágio do primeiro estágio da escuridão. Escuro total. Ele ignorou todas as coisas boas que ele encontrou, mas ele notou todas as ruins. Então, nesse segundo dia,
A entrevista dele era às 4 da tarde, pastor Adão. Às 4 e pouco. Então ele se levantou, como de sempre, e foi dar outra volta, pastor Alex. Imagine, outra volta. Ele imaginou o que ele ia encontrar hoje nesse segundo dia. Novamente, atravessou a ponte e olhou para um certo banco. Hoje havia um casal de novo lá. Ele se surpreendeu, mas não era o primeiro casal. Não, dessa vez era um casal de velhinhos. Um casal idoso, um casal da terceira idade. Novamente, hoje ele já não estava com um humor tão ruim quanto o dia anterior. Hoje ele já começou a ver o mundo de outra maneira. Aleluia. Ele começou a olhar para aquele casal e ele pensou: será? Mas será mesmo que o casamento pode dar certo? As pessoas podem ficar velhas junto? Será que não vai ter, nunca teve uma traição? Será que nunca teve um problema? Será que é verdade isso que as pessoas podem casar e viver feliz e morrer junto? Mas eu não estou acreditando nisso aí. Talvez meus olhos me enganaram. Não é possível. É possível isso, pastor Alex? Sim. É possível. Ele começou a ver esperança. Ele pensou: nossa, não é que talvez seja possível as pessoas viverem felizes juntos? Mas bom, ele continuou. Novamente ele encontrou uma criança, pastor Adão. A mesma de ontem. Ele olhou para essa criança hoje, a criança estava lá, gritando, chutando, fazendo o que criança faz. Hoje ele já pensou de maneira diferente. Ele disse: e se essa hora, esse momento do dia, for a única hora que aquela criança tem para brincar, pastor Adão? E se a criança, quando está na praça, ela sabe que ela pode correr, ela sabe que ela pode brincar, porque ali é o lugar certo para fazer isso. Se essa criança fosse chutar uma bola dentro de casa, ia acabar quebrando um vidro e acabar se incomodando. Então aqui ele pode correr, tem espaço, é uma praça, ele pode se divertir. Foi o que ele pensou naquele momento. Então, novamente, ele continuou e fez o seu caminho para uma igreja. Hoje, quando ele chegou lá, não estava o pastor pregando. Não era o pastor. Era uma irmã. Essa irmã, ela estava pregando sobre Jesus. Ela estava falando sobre as características de Jesus. Como Jesus era bondoso, como Jesus fazia milagres. Aleluia. A irmã falou até de Deus, começou a falar os momentos bons, as coisas boas que Deus faz por uma pessoa. Começou a falar sobre a bondade de Deus, que Deus nunca abandona ninguém, os milagres que Deus proporciona na sua igreja. Começou a falar sobre essas coisas. Aquele homem, ele não ficou na igreja de novo. Ele foi embora novamente, pastor. Ele não ficou, foi embora. Mas hoje ele foi embora com um propósito diferente. Ele foi embora porque ele tinha entrevista de emprego. A entrevista de emprego era às 4. Ele não queria perder a entrevista de emprego, né, pastor Alex? Então, ele foi naquela entrevista de emprego. O que eu imagino que deva ser um emprego como de guarda ou algo do gênero. E ele fez a entrevista, conversou com um rapaz, contou um pouco da história de vida dele, contou que ele era separado, contou que já tinha filhos, contou o básico. Vocês sabem, aquelas coisas que se falam em uma entrevista. Ele contou as coisas boas, exagerou um pouquinho, que todo mundo exagera, a gente sabe. Fez o que ele podia. E para sorte dele, ele foi aceito. Aleluia. No mesmo dia, ele pegou um emprego. Então, novamente, ele foi para sua casa. Nisso, mais um dia se passa. Hoje, ele já era um homem ocupado, era um homem que tinha que trabalhar. Mas mesmo assim, ele ainda escolheu dar aquele passeio. Novamente, passou pela ponte e foi na mesma praça. Olhou para um banco e havia um casal lá também. Mas não era o casal recém-casado
E não era o casal de idosos. Era um casal de adolescentes. Um casal, uma menina muito jovem, um menino muito jovem também. Eu acredito que em base dos 16 ou 15, por essa faixa etária, eles estavam no banco. Estavam namorando ali no banco. Hoje ele estava de bom humor. Ele olhou para aquela cena e pensou: como é bom viver o amor. Aleluia! Aqueles de vocês que já se apaixonaram sabem como é bom o sentimento de estar apaixonado. Principalmente se a outra pessoa ficar junto com você. Esse é um sentimento maravilhoso. O mundo recupera as cores. Esta flor verde aqui, ela não tinha cor, mas agora ela está brilhante, está brilhando demais. Então, ele pensou consigo mesmo: eu me lembro lá na minha juventude, como foi bom o meu primeiro amor, como foi um sentimento bom, um sentimento que ficou no meu coração, até hoje eu ainda lembro. Foi o que ele pensou vendo aquele casal. Então, novamente, ele foi, andou mais um pouco e viu aquela mesma criança de novo, na praça. Dessa vez, ele não reclamou do barulho que a criança estava fazendo, ele não reclamou da corrida que a criança está fazendo, porque os irmãos sabem como é que algumas pessoas não gostam de criança correndo e tal, mas hoje ele não reclamou, não. Hoje ele olhou para aquela criança e o que ele sentiu foi inveja. Porque aquela criança, ela estava correndo tão despreocupada. Não tinha preocupações na mente daquela criança. Aquela criança não sabia o que era ter que pagar as contas de água e luz todo mês. Aquela criança não sabia o que é passar fome. Aquela criança não sabia o que é tu olhar nos olhos do teu filho e dizer: não vai dar, me desculpa, não tem dinheiro sobrando. Eu não posso comprar isso para você. Nós estamos apertados. Aquela criança não sabia o que era tudo isso. A criança só conhecia o sentimento de correr, o sentimento de brincar, o sentimento de ser livre, o sentimento de ter uma vida inteira pela sua frente. Se aquela criança quisesse ser um médico, se ela batalhasse por isso, ela conseguia. Se aquela criança quisesse ser um advogado, ela conseguia. Ela tinha toda a vida dela para ser feliz. Isso é uma coisa que ele já não podia. Ele já era um homem velho. Ele não podia mais voltar a ser como naquela época em que não havia preocupações. Agora ele já era um homem divorciado. Um homem que estava com a vida triste. Não era mais como uma criança. Não era mais puro como uma criança. Já havia maldade, já havia preocupações, já havia responsabilidades no seu coração. Ele vendo aquilo pensou: como é bom ser criança, correr por aí, não ter que se preocupar com nada, estar sempre com um sorriso no rosto. Como é bom ser criança, não é, irmão Adão? Como é bom ser criança. Mas ele continuou. Dessa vez, ele pisou outra vez na igreja. Dessa vez, ele estava de bom humor. Uma coisa que aconteceu naquele culto foi que ele acabou aceitando a Deus naquele culto. Mas há uma coisa que demorou muito tempo para ele perceber. As coisas só começaram a ficar boas pro lado dele quando ele entrou na igreja no primeiro dia. Antes dele entrar na igreja, no final daquele primeiro dia, as coisas estavam ruins. As contas no final do mês, pastor Alex, estavam chegando. Os problemas de advogado, de divórcio, as cartas de divórcio, estavam chegando. A tristeza no coração dele estava aumentando. Mas ele começou a ir naquela igreja e Deus começou a mudar a vida dele. Mas isso foi algo que ele não percebeu até muito tempo depois. Quando ele estava mais velho ainda, ele parou para perceber. Ele disse: nossa, minha vida mudou a partir do momento que eu dei aquele primeiro passo dentro da igreja. Irmãos, o primeiro dia
foi o que eu chamo do primeiro estágio da escuridão. Escuridão total. Não havia nada de bom no seu coração. O segundo dia, quando começou a brotar esperança, foi o segundo estágio, que eu chamo de a escuridão nada mais é do que um lugar que a luz poderia estar. Isso está na Bíblia. Você está no seu quarto de noite, está escuro. Você liga a luz e pronto, você consegue enxergar. Há uma beleza nisso. A Bíblia também nos fala que não há trevas que sobrevivem em contato com a escuridão. Perdão, os irmãos, perdoem, eu errei. Não há trevas que sobrevivem em contato com a luz. Os irmãos, perdoem que eu me empolguei. Mas é o seguinte, irmãos. Não há trevas que sobrevivem, pastor Alex. Não há. Não importa. A noite tem que ir embora quando o sol chega. O diabo tem que bater em retirada quando Deus entra na sua vida. Os problemas têm que ir embora quando você coloca Jesus no seu coração. Porque a palavra diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o terceiro estágio da escuridão é o estágio que não há escuridão, há brilho. No primeiro dia ele estava cego pelas suas preocupações e pelas suas raivas. No segundo ele começou a ver uma esperança, que nem um olho. Os irmãos sabem que no meio do escuro é completamente impossível de enxergar muita coisa. Mas depois de um tempo na escuridão, o seu olho se adapta. E algumas coisas que eram impossíveis de enxergar antes, agora é possível enxergar um pouco. Então, no segundo dia, o segundo estágio é as trevas nada mais são do que o lugar que a luz poderia estar. E o terceiro dia, não existe mais trevas. Irmãos, eu gostaria de ler um último versículo aqui para os irmãos. Já vou passar para o pastor Alex. Ele e a irmã Alessandra, acredito que se ela assistir no coração, vão estar olhando para a revelação. O versículo que eu quero ler para os irmãos é João 12, 35. Está escrito o seguinte: Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Até aqui, por favor. Irmãos, novamente em João, dessa vez em João 1,5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Aleluia! Que nem as estrelas do céu noturno. Por mais escuro que seja, as estrelas ainda estão lá. Não há como a escuridão afogar totalmente a terra. Isso é impossível. Aleluia! Assim, como por mais que o mal tente entrar na sua família, não há como fazer isso totalmente, porque Deus cuida daquele que o ama. Deus cuida da família daqueles que crê. O nome dessa campanha é A Minha Família nas Mãos de Deus. A minha família na luz. A minha família longe das trevas. Aleluia! Os irmãos que estão aqui, não ia ser um sentimento maravilhoso se toda a sua família se convertesse e viesse junto com os irmãos? Não ia ser maravilhoso se os seus tios, tias, primos, primas, todos estivessem aqui hoje? Aleluia! Se fôssemos fazer isso, não ia ter espaço na igreja, irmão Adão. A igreja estaria lotada. Não caberia tantas pessoas. Aleluia, Jesus! Eu sei que a gente está em época de pandemia, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer, né? Ia ser maravilhoso se todos pudessem estar sempre na luz. Mas não é assim. E é por isso que nós viemos à igreja. É por isso que nós intercedemos por aqueles que não podem. E é por isso que Deus dá livramento para os nossos familiares. Muitas vezes você vem aqui, você pensa, hoje eu vou receber uma bênção. Você chega aqui,
O irmão que está aqui em cima revela. Deus manda dizer para o seu parente ia sofrer algo, mas Deus está o livrando. Aleluia, Jesus. A minha família nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, a minha palavra hoje, ela fica até aqui. Eu novamente gostaria de agradecer a todos os presentes, ao meu tio, a minha tia, minha avó, minha mãe, todos, o irmão Adão também, todos que puderam me proporcionar esta alegria de estar aqui hoje. Se Deus quiser, hoje não vai ser a única vez que eu vou vir aqui, não. Não. Se Deus quiser, eu vou pregar aqui muitas e muitas vezes. Irmãos, agora, como já foi dito anteriormente, eu vou passar para esse grande homem de Deus, o pastor Alex. Ele que é meu pai. Então, irmão Alex, deixo como irmão.